Laurita, por isso que eu perguntei das mulheres, eu ia direto para você, acabou que aí vai outra coisa. Gente, olha a Laurita, como é que ela ficou carequinha, ela é essa aqui, ó, tá? Vamos mostrar outra foto. Olha aqui, de lado dá para você perceber que foi calvície total, não é? Tem quantos anos que isso aconteceu? Inclusive, sobrancelha, tudo. Mais ou menos uns 5 anos que eu fiquei dessa forma aí. E qual foi o diagnóstico? A queda começou há uns 20 anos atrás com o diagnóstico de alopecia areata. Tá, mas aí o que é isso, alopecia? A alopecia areata, a maioria está relacionada com o sistema imunológico, que ele cai em função de problemas emocionais, estresse, essas coisas todas. Então aí cai o sistema imunológico. E quando você ficou totalmente careca, o que você sentiu? Aí, no princípio, eu senti um vazio muito grande, era muito triste, era muito deprimente de ficar sem cabelo, para a mulher, principalmente, que é muito vaidosa. Mas no final, quando eu já tinha perdido o cabelo já pela segunda vez, eu tinha decidido, ou eu ficaria careca, ou eu queria o meu cabelo verdadeiro. Eu não queria mais peruca, nada artificial. Você chegou a usar peruca? Não cheguei a usar, não queria nada disso. O que os médicos falaram para você? Você nunca mais ia ter cabelo? Como é que era? Sempre dava essa esperança, né? O último que não deu foi o que falou comigo que eu estava com os 2% que não tinha cura. Mas os outros sempre que eu procurava me davam esperança e tal. Mas você aí não aceitou o diagnóstico, né? Diagnóstico, porque eu via que caía. Aí na última vez que me falaram que tinha a ver com problema imunológico, eu desisti de tratamento. Falei, não vai adiantar fazer tratamento para chegar no que eu quero, que é a cura do meu corpo. Eu quero melhorar meu sistema imunológico. Eu quero algo que melhore e partir para as sementes germinadas. Aí com as sementes germinadas eu criei energia e criei vitalidade. Ela passou a alimentar a gente só de coisas cruas. Com ela não tem nada de gordura, fritura, carnes, nada disso, né? Só coisa natural mesmo. Não, eu só ia comentar uma coisa que um colega que deve ter falado para ela que não teria cura, 2% não teria cura, talvez o que passaram para você é que tem, quer dizer, talvez você não tenha cura de não ser uma pessoa que tenha alopecia areata. Mas a alopecia areata, em todas as pessoas, você pode ter uma cura espontânea, de uma hora para outra. Pode passar 20 anos com a pessoa calma e de uma hora para outra ela voltar a ter cabelo. Entendi. Na verdade, é porque eu estava entre os 2% que não tinham cura. E ele me deu alta sem cabelo. Eu falei, você vai me dar alta desse jeito? E ele falou, tem hora que o paciente cansa do médico, a gente tem que dar alta. Foi essa resposta. Pode ser que não tenha como intervir naquele momento. Mas não é que a doença é uma doença assim, você tem você tem um componente, você tem uma predisposição, você tem a genética. Até a Roberta, que é dermato, também pode, né, comentar alguma coisa sobre a alopecia areata, não quero deixar de tirar aqui a palavra dela, só quis falar em relação à questão de cura, porque você pode ter um retorno, você tem a questão da alopecia areata, você pode ser tratada sempre com um objetivo, mas é que quando a área é muito grande, às vezes o tratamento é muito difícil e às vezes não compensa. O próprio paciente fala assim, eu prefiro não, porque envolve o uso de cortisona, de injeções. Muito medicamento mesmo. E você usou isso tudo, aí não adiantou nada, né? Agora, o que você tem a dizer sobre isso? Porque isso é uma doença do couro cabeludo, né, Roberta? Quer dizer, essa questão que ela fez, a alimentação, você já tem conhecimento de alguém? Que olha que você viu, o cabelo dela já chegou ao que era? Não, ainda não chegou, né? Mas em termos de qualidade de cabelo, eu tenho cabelo de quando eu era adolescente, quando eu tinha uns 10, 12 anos. Cabelo macio, totalmente diferente de todo o cabelo que eu consegui com a medicina. O que acontece, na verdade, Roberto, na alopecia areata, é que é uma doença que a gente chama assim de idiopática, não tem ainda uma causa bem estabelecida. Pode ser um monte de coisa. Um monte de coisa, né? A gente sabe que faz parte, sim, essa questão, uma doença chamada autoimune, que é do organismo contra ele mesmo. Tem a ver, às vezes, com algumas outras doenças autoimunes, por exemplo, alguns problemas da tireoide, né? Algumas doenças como o lúpus, que são doenças do corpo contra ele mesmo. E também tem a ver muito com a questão que às vezes até supervalorizada, mas que faz parte de todo esse processo da doença autoimune, que é a questão emocional. Então, a gente tem uma certa limitação em relação aos tratamentos.
né? Pode ser feito, às vezes, o uso de corticoide, pode ser feito o uso de aplicações, ou mesmo medicações como uma medicação que é de querceprona, que você passa topicamente, e aí você tem uma repilação, mas por a gente não conhecer toda a história da doença, talvez tenha muita coisa que a gente tenha ainda que descobrir sobre ela, né? E a gente não pode esquecer que o paciente acreditar no tratamento faz parte do tratamento. Então, toda essa doença que tem a ver com a questão imunológica, que são doenças autoimunes, a participação do paciente em termos de acreditar no que ele está fazendo. Com a Laurita, ela falou assim, isso vai melhorar, quer dizer, você começou com homeopatia, né? Deu certo, depois passou por essa questão dessa alimentação crua, e tá aí, depois vocês vão falar mais. Inclusive a Clara Zucco, pelo Twitter, ela gostaria de saber se é normal perdermos tanto cabelo ao lavar por causa das mulheres. O meu, assim, a banheira é impressionante, mas eu acho que cai e cresce o Na verdade, a queda de cabelo ao lavar, esse cabelo ele já está solto, ele já caiu. E na hora que você está lavando é que você percebe a saída desse cabelo. Então muita gente até faz o contrário, deixa de lavar o cabelo falando, eu estou percebendo que meu cabelo está caindo na hora de eu lavar. Isso aumenta a oleosidade do couro cabeludo e vai aumentar, na verdade, a queda. Quantas vezes que a gente tem que lavar o cabelo? Depende do tipo de cabelo. Se for um cabelo mais oleoso, ele pode ser lavado, inclusive, todos os dias. Um cabelo mais seco, 2 a 3 vezes por semana. Tá bom, né? Tá cabelo mãe. Tá bom, nós vamos enterrar, daqui a pouquinho tem mais informação, mais música com o Grupo Gaia. Morar